Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo posteriormente de casa. Bom, esse encontro ele faz parte do Geometrografia, um olhar geométrico sobre as paisagens naturais da região serrana, que é um projeto de artes visuais concebido por mim e pelo Rômulo Bandeira, que é um artista plástico, artista visual, durante o período de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2022. Na ocasião, nós estávamos morando numa área rural, na região serrana, quando o governo do estado do RJ lançou um edital chamado Retomada Cultural 2, pela Lei Aldir Blanc, né? E nós escrevemos esse projeto numa categoria chamada Bicentenário da Independência. Então, o projeto foi contemplado. O projeto ele propõe uma série de ações. Uma delas é a circulação de uma exposição de nome Geometrografia, um olhar geométrico sobre as paisagens naturais da região serrana do RJ, que é composta por 12 obras inéditas de autoria do Rômulo, cuja inauguração aconteceu no município de São José do Vale do Rio Preto, que era onde nós estávamos, que fica na região serrana, e posteriormente foi inaugurada no Espaço Travessia, na cidade do Rio. O curador está aqui conosco, Marcelo Vale. Bom, o projeto também tem um ciclo de atividades de arte e educação, entre elas uma série de rodas de conversa sobre história e arte com professores, diretores e alunos da rede pública de ensino do município de São José, e também uma oficina de pintura com alunos de escolas públicas aqui do Rio de Janeiro. E, por fim, um produto audiovisual que, de alguma forma, trabalhe o tema bicentenário da independência a partir da experiência do projeto. Bom, meu nome é Mariana Guimarães, eu sou jornalista, gestora de projetos socioculturais, e hoje eu estou aqui com vocês como mediadora desse encontro. Na mesa, nós temos o Rômulo Bandeira, que é artista plástico, um designer brasileiro, idealizador e proponente do projeto Geometrografia, um olhar geométrico sobre as paisagens naturais da região serrana do RJ. O Marcelo Vale, comunicador, mestre em comunicação, jornalista pela UF, tanto o mestrado quanto a graduação pela UF, fotógrafo e realizador audiovisual, e atualmente coordena o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, Espaço Travessia, no Instituto Municipal Unísio da Silveira, fazendo a curadoria de exposições e de espetáculos artísticos. O Sebastião Santos, o Tião, historiador, jornalista, articulador político e social e presidente da organização não governamental Movimento Viva Rio. Cláudio Jorge, jornalista, mestre e doutorando em políticas sociais, diretor do Instituto Cultural Grupo 100% Suburbano, um dos coordenadores do Viradão Cultural Suburbano e pesquisador do Laboratório de Estudos do Espaço Antrópico da UENF. E, por fim, a Ana Cruz, maravilhosa escritora, compositora, artista multimídia, especialista em literatura negra brasileira e ativista do movimento feminista negro. Bom, para a gente começar, Rômulo, eu queria te convidar para você falar um pouco sobre a sua inspiração para a criação da obra, sobre o processo criativo e sobre a relação da obra com a região serrana, que foi onde tudo começou. Maravilha. Bom dia a todos e obrigado por terem aceitado esse convite. Quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, que nos recebeu muito bem com o projeto quando foi passado lá pelo Centro Cultural da cidade, e tivemos uma recepção maravilhosa com todos os alunos que estiveram em contato com a exposição. E aqui eu vou pedir que você passe as obras para a gente poder ir observando, e eu posso ir falando à medida que elas vão sendo mostradas. Tá bom, pode ser. Durante esse processo criativo, né, eu venho trabalhando essa ideia de geometrizar paisagens naturais desde 2014, quando eu fui convidado para fazer parte de uma coletiva de arte que tinha um enfoque na chegada da primavera. Com isso veio o interesse de reproduzir essas imagens através desse olhar geométrico que, para mim, tem uma grande importância na minha forma de compreender o fazer da arte através da minha formação, que é o design, e eu tento integrar esses conhecimentos através dessa produção artística, né, essa pesquisa. E eu já tive a oportunidade de desenvolver esse tipo de trabalho em várias paisagens, em outros lugares do Rio, em outros lugares do mundo. Quando eu estive fora do país, eu fiz também esses experimentos. E na região serrana foi a oportunidade que eu tive de adentrar mais a esse ambiente criativo por conta do período de isolamento que nós ficamos lá. Esse é um esboço de uma das paisagens que estavam sendo trabalhadas. O processo ele se inicia com uma fotografia e ele vai se construindo à medida que essas paisagens vão permitindo as formas geométricas serem introduzidas dentro da construção da imagem, né?
E é um processo que vai da fotografia, ele passa pelo desenho, depois eu pego esse desenho, levo ele para o computador, faço ajustes dessas formas, vejo de que melhor maneira elas se encaixam dentro da proposta da paisagem, e as cores também são absorvidas desse ambiente o qual a gente estava integrado, né, durante esse período. Então nós tivemos a oportunidade de perceber a paisagem se modificar ao longo das estações do ano. Então você vai perceber cores mais frias, cores mais quentes, cores que vão remeter a uma época mais seca, que vão lembrar bastante o vermelho da terra, os tons que vão aparecendo diante dessas modificações com o passar das estações do ano. Essa, por exemplo, é a descida para Petrópolis, quando a gente passa ali pela Serra de Petrópolis, descendo para o Rio de Janeiro, e essa é uma imagem que me vem geometrizada quando a gente passava ali descendo à noite e via a cidade de cima, do alto, e elas foram sendo construídas a partir desses insights e que as próprias paisagens se mostravam diante dos nossos olhos lá durante esse período. Esse espaço abrigou a mim, a minha família, nos protegeu de toda essa questão sanitária que nós passamos durante esse período do Covid-19, e todo esse processo foi desenvolvido durante esses 3 anos, né, enquanto estivemos lá na região serrana. Essas imagens estão expostas agora através do Marcelo Vale, que está aqui com a gente, lá no Espaço Travessia, e eu ainda pretendo fazer outras experimentações de gravação dessas imagens através de serigrafia, através da pintura, através de serigrafia artesanal e alguns outros tipos de gravações. Tudo isso ainda vai se desenrolar para os próximos meses, talvez alguns anos aí, porque é um tema que me interessa bastante, reproduzir essas formas em paisagens naturais. Esse tema, para mim, ele é bem importante porque traz aí a questão da independência, né, em relação ao bicentenário, o período no qual essas imagens foram produzidas, e muitas perguntas além dessas imagens, elas me vêm à cabeça, e por isso a ideia de trazer como um terceiro eixo do projeto essa roda de conversa, esse debate, para que outras vozes pudessem trazer as percepções relacionadas a esse tema do bicentenário, que ele se apresenta para nós, como brasileiros, com muitas idiosincrasias, porque 200 anos depois dessa independência, nós vemos ainda muitos problemas que podem ainda ser conectados com os mesmos que ocorriam 200 anos antes, né, dos nossos dias atuais. E por isso eu trouxe aqui algumas vozes que, para mim, são importantes e que podem traduzir algum desses pensamentos que nos vem diante dessas perguntas, se realmente essa independência aconteceu, né, para quem ela aconteceu e de que forma ela se deu, né, diante de todos esses problemas que ainda temos aqui no nosso país. Marcelo e Ana, para vocês que são artistas, de que forma a obra se relaciona com as questões históricas brasileiras e de que maneira ela faz ponte com a atualidade? Gente, bom dia. É um prazer estar com vocês. E é um prazer enorme para mim estar recebendo o Rômulo também, as obras do Rômulo, lá no Espaço Travessia, que é um espaço muito peculiar também, né? Que carrega muita história. A gente fica no Instituto Municipal Nisa Silveira, no Engenho de Dentro, né? E é um antigo hospital psiquiátrico, né? Para a gente é um espaço de transformação também. Eu acho que falar das obras do Rômulo e o que isso tem, e essa relação com a arte e com a história, para mim pensar um pouco da questão da paisagem, né? A paisagem, ela também um conceito de transformação, né? Eu acho que a paisagem há 200 anos era uma, porque a forma de ver o mundo há 200 anos era outra forma de ver o mundo também. O que o Rômulo traz hoje, com essa geometrificação dessa imagem, ele parte de uma fotografia, e a fotografia naquele momento, há 200 anos, ela estava nascendo, né? Inclusive as primeiras experiências foram feitas no Brasil em 1822, embora ela tenha nascido oficialmente na França. O próprio imperador foi entusiasta dessa fotografia, né? E essa fotografia ela está dentro de um processo colonial, né? É um processo que fotógrafos e paisagistas são mandados para o Brasil, de alguma maneira, naquele começo, para representar o que estava sendo exposto aqui, que natureza era essa. O Brasil ficou fechado durante muito tempo, né? E o Império traz
essa tentativa de representar o Brasil e abrir ele para o mundo nesse momento. Até então tudo estava fechado, o olhar sobre o Brasil estava fechado. Os primeiros momentos dessa representação brasileira, dessa paisagem que o Rômulo representa também, daquele entorno ali de Petrópolis, da Mata Exuberante, na Mata Atlântica, ela está sendo exposta pelas primeiras vezes aqui no começo do século XIX, né? Então, assim, esse olhar era muito exploratório, né? Nesse sentido, assim, nesse sentido colonial. O que o Rômulo faz agora, 200 anos depois, é um outro tipo de exploração. Ele está fazendo uma releitura dessa paisagem, passando pela fotografia, passando pelo desenho, e ele traz para a gente uma capacidade absurda de abstração também. Acho que a geometrização dessa paisagem, ela traz essa possibilidade de repensar esse espaço, de deixar ali as marcas do humano. A gente está falando de uma paisagem que está sendo representada, a gente não está falando de uma paisagem que está ali objetificada, distante, né? Ela está sendo transformada naturalmente, através de meios antrópicos também, e simbolicamente também. Acho que nesse sentido, a gente contemporâneo da obra do Rômulo, ele está, de alguma maneira, transformando essa paisagem na medida que ele atua sobre ela também, com o olhar, né? Isso exige uma capacidade de abstração muito grande. Acho que geometrizar uma imagem está no meio do caminho entre o figurativo e o abstrato. O que ele traz para a gente é muito simbólico também. E justamente nesse momento que a gente estava vivendo, 200 anos depois, uma relação com aquele espaço de uma forma diferente, e, sobretudo, durante uma pandemia, né? Que essa imagem, ela traz também esse ponto de proteção, esse ponto de refúgio. Eu acho que eu só estou jogando umas questões aqui que são históricas, mas também que falam da questão da arte, né? Dessa arte que, a princípio, ela representava um conhecimento científico, exploratório. A gente queria saber quais eram as espécies que tinham aqui no Brasil, quais eram as espécies que eram possíveis de exploração, quais eram os corpos possíveis de exploração, né? Isso tudo estava colocado no imaginário e na própria relação com o espaço. Isso tem consequências nesse olhar, né? Dessa visão de mundo. Eu penso que a trajetória do Rômulo, com todo esse trabalho com as paisagens, né, trazendo aí de pano de fundo a questão do bicentenário, ajuda a gente a fazer vários debates, né, pontes para vários debates. Primeiro, o desmatamento que a gente vive hoje no Brasil, né? Esse desmatamento absurdo, ele atravessa, né, esse bicentenário, a começar com o fim ao Brasil, né? O que servia para o comércio exterior dos portugueses eram desmatados, né? Então a gente pega aí vários tipos de árvores, vários tipos de espécies, né? E essas espécies começaram a ser destruídas também nesse projeto, né? Nesse processo de bicentenário, né? Que tem o processo de colonização, mas também que atravessa, que vai se fortalecendo enquanto o pensamento de destruição, né, de meio ambiente, em nome de um certo progresso, ele vai se fortalecendo também por esse processo de 200 anos da República. Então, assim, eu acho que a gente tem aí, como traz essa conversa, traz essa amostra, que é de fundamental importância, ela abre vários leques, ela abre várias perspectivas de debate, que ela é a cara do Brasil, né? É uma cara que o Brasil se construiu, que aí você vai falar de todas as violências, né? Que você vai falar de progresso, mas também vai falar de todas as violências, entre elas a violência que atinge o meio ambiente, né? E que nesse atingir esse meio ambiente está também a questão das mulheres, dos povos originários, né? E a questão da população negra, que é o modelo também de uma sociedade capitalista. Então, por isso que eu falo que esse é um grande material que dá pano para manga, né? E as várias questões que ele nos traz e que reverberam, né? Numa sociedade tão complexa como a nossa, assim, marcada com história, né? Estruturada em cima de uma política de racismo, né? Em cima de uma perspectiva capitalista, selvagem, né? E que, em nome de um progresso, vai eliminando que não interessa ao mercado,
e em cima de uma construção de uma nova visão que aponta também para a gente uma linha de debate na perspectiva de reconstrução de tudo isso, né? De construção de um novo conceito de mundo, né? De uma nova relação com a terra, e novas relações entre os seres humanos. Questões que norteiam as nossas relações de Brasil, nossas relações de construção, que por um país de equidade racial, de gênero, né? Classe, enfim, de uma outra relação dos seres humanos com a terra e com a própria natureza. Tião, e para você que é historiador, qual foi a presença que a região serrana do Rio de Janeiro teve no período colonial? Bom dia para todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês. O Império, na verdade, tinha um desafio muito grande, que era chegar no interior do Brasil, né? E os caminhos que eles começaram a trilhar para chegar no interior do Brasil, primeiro pegando o litoral, passando por Ubatuba, Paraty, enfim, para chegar a São Paulo. E depois o outro desafio era chegar no interior do outro lado, né, do Rio de Janeiro, que era a parte da região serrana, né? O Dom Pedro I tinha uma fazenda na região de Petrópolis. Era muito comum eles atravessarem desde a Praça Mauá até o fundo da Baía de Guanabara de barco, e depois pegava o cavalo e subia Magé até chegar em Petrópolis. E Petrópolis foi construída, datada de 1843, se não me engano. Foi feito um decreto para construir Petrópolis. Dizem alguns especialistas que Petrópolis foi a primeira cidade verdadeiramente planejada do Brasil, né? E com um detalhe, o engenheiro alemão, eu não recordo o nome dele, ele planejou Petrópolis respeitando toda a geografia. Então, quando eu estava vendo as imagens do Rômulo, né, geométricas, eu comecei a imaginar como esse engenheiro planejou Petrópolis respeitando toda a questão geográfica da natureza, os rios, etc. E ali foi construído a casa de descanso, de veraneio da família real. Com um detalhe, era preciso construir o palácio, né? Mas era preciso construir uma vila em torno do palácio para que houvesse serviços para a família real, né? Para que eles pudessem usufruir dos serviços, dos serviçais que ficavam em torno da família real. E existia um certo critério, né? Quanto mais, entre aspas, nobre eram as famílias que ocupavam esse espaço, mais próximo do palácio. E quanto menos nobre, mais distante, né? E óbvio que os escravos não tinham, além de serem os que construíram toda aquela riqueza, aquela obra fantástica que é o palácio, que é a catedral, enfim, e tantos outros monumentos em Petrópolis, construídos por escravos, eles não tinham os espaços que os nobres ou que as pessoas mais próximas à nobreza tinham, obviamente. Tanto é que isso se repete até os dias de hoje. Se você imaginar onde é que estão morando as pessoas mais pobres, os pretos, justamente nos lugares mais afastados, né, do centro de Petrópolis, né? E o interessante é que, diferentemente de outros lugares, a região serrana foi ocupada basicamente por europeus. Primeiro foram famílias alemães que ocupavam o território da região serrana, Petrópolis e toda aquela região ali, Friburgo, e depois os italianos, com um detalhe, né? Talvez o detalhe mais cruel que a gente possa imaginar desse processo histórico todo da região serrana. As famílias europeias que vinham para trabalhar, para produzir, enfim, no Brasil, elas vinham com grande quantidade de gente. Tem até uma história de uma cidade, se não me engano, na Itália, que vieram todos
para a região serrana, e eles trabalhavam, né? A família fazia o trabalho, não tinha escravos, ou quase não tinham escravos, né? Isso mostra que, na região serrana, especialmente, a discriminação com relação aos escravos foi muito maior, porque nem trabalho eles podiam ter, em função de que as famílias europeias que começaram a produzir na região, elas mesmas produziam e não tinham a mão de obra escrava como em outros lugares, em outras fazendas de outros lugares do Brasil. Então, Petrópolis tem essa característica, né? A região serrana tem essa característica. Eu olhando as imagens do Rômulo, eu fiquei imaginando onde é que estão as favelas, né? Porque tem muito campo, tem muito verde, tem muito rio, tem muito pôr de sol, tem muitas estrelas. E eu falei, onde é que estão as favelas nas imagens das obras que o Rômulo nos apresentou? Porque é disso que nós estamos falando. Eu acho que quando a gente fala de imagem, paisagem também, a gente está falando de um jogo de representação, né? Um jogo de ausências e presenças. A gente está com o trabalho do Rômulo lá também agora, o Espaço Travessia, que é o contrário disso, né? É a presença humana absurda, e sobretudo na questão do olhar, né? No olho, que é a face da margem, que foi feito com moradores de rua. Então, quando a gente sente esse jogo de presenças e ausências, quando a gente tem esse silenciamento da imagem ali, dessa ausência das pessoas, eu acho que esse silenciamento, ele traz também a questão, onde é que está esse povo? Onde esse povo foi colocado, né? Quando a gente está falando de paisagem também, o senso comum pensa muito no cebo bucólico. Eu acho que as suas imagens trazem esse bucólico de volta, né? Mas fora desse horário europeu, fora desse olhar naturalizante, que era construído lá no começo do século XIX, né? Esse olhar racional, eu acho que tem um olhar também que é para dentro, né? Eu acho que existe esse olhar afetivo também sobre a paisagem, que eu acho que é importante a gente colocar também, né? Se vocês forem ali buscar um refúgio, e eu acho que de certa maneira traz, né? Eu não sei o que você estava vendo naquele momento, acho que como todo mundo, acho que estava muitas contradições, né? A gente pensando no futuro, pensando no não futuro, na verdade, né? E isso me joga para mim um pouco para dentro, me lembrou questões minhas também, que nasci numa cidade de interior, e que também não tinha essa presença do trabalhador ali. Tem o trabalhador rural, que é uma outra questão também, acho que é diferente do trabalho urbano, né? Estou aqui falando mais de um ponto de vista mais artístico, né? Que eu acho que a gente está dando um recorte aí desse olhar naturalista, europeu, categorizante, que inclusive botava o negro também. A presença do negro na imagem, no começo do século XIX, ela era um olhar pitoresco sobre aquele corpo negro ali, né? A presença dele não trazia necessariamente o negro, trazia um objeto, uma objetificação daquele sujeito, né? Você tinha fotógrafos, tem o Vitor Fronde, que é um fotógrafo que veio para o Brasil, um fotógrafo argentino, e começa a ver cartões postais sobre esse corpo negro, né? Então a presença desse negro não necessariamente representa também uma presença histórica importante, muito pelo contrário, pode dizer que é uma ausência desse negro na sociedade, né? Se a gente não tiver um olhar mais crítico sobre essas imagens também. Eu só queria colocar essa questão, acho que é importante a gente falar sobre isso. Recomendo visitar também as obras do Rômulo nesse sentido, do Face da Margem, que eu acho que tem muita potência, e traz esse corpo negro de volta, né? Esse corpo do trabalhador de volta, que está ausente nessa paisagem, mas que é remetido de alguma maneira também. Obrigado, uma contribuição maravilhosa em seus comentários, obrigado também à crítica do Tião, que realmente, para esse trabalho, me fez pensar por diversas vezes o fato de não ter a presença ali das favelas, que atualmente elas são interferências visuais quase que constantes nas paisagens aqui do Rio de Janeiro. E dentro desse cenário do que estava ao meu redor, lá na região serrana, no lugar onde nós estávamos, as próximas casas, as nossas, estavam mais ou menos ali a uns 8 quilômetros da gente. A gente, para fazer compras, a gente tinha que se programar meio que de 15 em 15 dias e ir até a cidade mais próxima, descer para esse lugar. Tanto que depois, quando começaram as aulas das crianças e as aulas presenciais, a gente teve que se mudar para a cidadezinha mais próxima, que ficava ali mais ou menos a uns 25 minutos de onde a gente estava de carro, numa estrada muito acidentada, e então as crianças poderiam ter acesso à escola. E as paisagens daquele entorno realmente elas
ainda que não preservadas da forma natural como elas realmente deveriam ser 200 anos atrás, elas não tinham a presença dessas construções populares aí, no caso as comunidades, as favelas, formas essas que também já foram exploradas por essas pesquisas de geometrização minha, através de outras perspectivas, outros locais aqui da cidade do Rio de Janeiro, até por conta da minha própria origem, né, de família humilde e tal, pobre, criado ali em Vicente de Carvalho, e muitos amigos meus fazem parte também dessa realidade. Essa é uma questão bastante interessante, porque a arte, sendo uma manifestação da ordem estética, ela pode ser uma expressão da percepção do artista, relacionando a obra com o tempo, né, com o período em que ela foi criada. É como se fosse uma busca do artista por uma realidade que fosse totalmente diferente daquele caos interior que ele estava vivendo. Esse momento de extrema confusão psicológica que, de alguma forma, todos nós vivemos no âmbito coletivo, mas também no âmbito individual. Essa é a leitura que eu fiz. E achei bem interessante aqui essas questões que foram levantadas. Além da gente falar aqui sobre a questão do período colonial, a gente está falando sobre a questão da própria expressão artística em si. Bom, dito isso, Cláudio Jorge, agora eu passo a palavra para você. O teu trabalho, Romo, ele sugere esses diversos caminhos, né? Diversos olhares. Quem olha a tua tela, dependendo da perspectiva de como trabalha, né, e de como leva a sua batalha cotidiana, né, ele vai fazer uma leitura ou outra. Eu, por exemplo, quando vi ali, eu vi também uma questão que a Ana colocou, que é a devastação da Mata Atlântica em detrimento das fazendas de criação de gado que ficam presentes ali no teu trabalho. Então, esse já é um outro abordagem que a gente poderia fazer a partir dessa tua obra, e isso dariam múltiplos debates para a gente poder levar adiante. Então, só por isso, por levantar essas possibilidades de debates que eu considero tão relevantes nessa sociedade contemporânea do século XXI, o teu trabalho já tem enorme validade. O que, a serviço de quem estava toda a construção do ideário colonialista e agora a perpetuação dessa ideologia de colonialidade, né? A construção de quê? E a gente pode fazer diversas análises que vão apontar um único caminho. Todo o projeto colonial desenvolvido a partir do século XVI, lá em 1500 para cá, de ocupação da África e dos demais continentes, a partir das grandes navegações europeias, tinha um sentido único, a exploração desses territórios, né? E a exploração de todos os territórios em que eles ocuparam, invadiram, ela deixou feridas profundas em todos esses lugares. A África ainda hoje se ressente muito da presença europeia lá, né? Tanto no desenvolvimento pleno das suas potencialidades, e é necessário a gente afirmar aqui que quando o português chegou na África, diversos países africanos já tinham desenvolvido uma ciência de ponta que o homem branco só foi se dar conta disso, em muitos lugares até agora ainda não se deram conta disso, mas você pegar no campo das artes, por exemplo, se você pegar a construção arquitetônica das igrejas de São Jorge na Etiópia, da igreja de São Jorge, é um negócio que até hoje a arquitetura e a engenharia ficam se perguntando como os etíopes foram capazes de construir aquilo. Outra obra, as pirâmides egípcias, né? Outra obra. A gigantesca obra na área
da funilaria, por exemplo, o negro, muito antes de 1500, já detinha o conhecimento sobre a forja, ele já trabalhava a questão do aço. A gente está falando, assim, ao mesmo tempo de ciência e tecnologia, estamos falando de arte. Então, eu falo isso porque não há muito em que se comemorar sob essa perspectiva eurocêntrica esses 200 anos para a população brasileira. É óbvio que para a população europeia é um 7-0, um 7-1 diário, todo dia, porque é o que se continua a fazer no Brasil, né? A exploração a partir da acumulação de capital, enquanto o que a gente herdou foi isso, o silenciamento das populações marginalizadas, o que a gente percebe até hoje, uma chaga aberta e que a gente não conseguiu curar, que é a questão do escravagismo. A gente não se deu conta que ainda, em pleno século XXI, esse absurdo que é o preconceito racial não faz o menor sentido, nunca fez e muito menos agora o menor sentido, e ainda é uma chaga aberta. Tanto é que a gente tem que ter um ministério exclusivo para tratar da população negra, quer dizer, criando, inclusive, um racismo institucional, ou seja, é óbvio que a gente tem que ter políticas reparadoras para a população, sou francamente favorável a essas políticas, mas só o simples fato de você ter que criar um ministério exclusivo para tratar a questão negra já é a assunção por parte do Estado da sua total incompetência em ter, ao longo desses 200 anos, dado conta dos direitos que o negro detém e, portanto, de ter criado a situação de igualdade necessária. O Fernando Haddad escreveu um livro recente e que ele fala, num dos trechos do seu livro, uma coisa que é a absoluta realidade, porque a gente também, no afã de poder terminar com o Império, a gente acabou por fim a um Império que tinha um componente constitucional, né? E a gente criou uma república que tem um comportamento completamente autoritário. A república que foi criada e que foi gestada pela burguesia econômica vinculada à política do café com leite é uma república autoritária e que ela introduz na nossa sociedade um perfil patrimonialista que ele persiste até hoje. Pessoal, a gente já passou de 30 minutos do debate, a gente chega naquele momento de finalização e eu abro espaço para quem quiser fazer as considerações finais. Pensando nesses 200 anos da independência do Brasil, é difícil a gente imaginar que, de fato, nós temos uma república, né? Nós temos uma história de interesses das elites brasileiras, sempre. Então, eu creio que talvez a gente tenha que recriar essa república, né? Recriar, quer dizer, começar do zero. Vamos fazer de conta que não existem 200 anos de república, que nós não temos uma independência, porque de fato não temos, né? Então, eu creio que todos esses trabalhos que são feitos, o que o Rômulo está fazendo, né, todo esse trabalho que a gente faz, e tanta gente faz no Brasil afora, de tentar resgatar, né, os valores, né, do nosso povo, seja dos povos originários, seja dos escravos que construíram esse país, talvez seja uma maneira de recomeçar, de redesenhar essa república.
mas eu acho que isso tinha que ser a partir de uma consciência coletiva. Enquanto for uma consciência individualizada, minha, do Cláudio Jorge, da Mariana, do Marcelo, do Rômulo, de outras pessoas individualmente, a gente não vai criar essa massa de consciência crítica capaz de reverter esses quadros todos que a gente vive. Então, vamos repensar em recriar essa república, porque até agora ela é apenas uma república das elites brasileiras. Sim, nós somos a extensão dos nossos antepassados e devemos ter como interesse, né, a busca pela compreensão de como esses antepassados lidavam com esses dilemas, né, quais foram as soluções que eles conseguiram alcançar e que ainda temos hoje ainda problemas dessa época que ainda temos que resolver, né? Qual é a conquista desses novos e melhores horizontes que nós podemos recriar, como você mesmo disse. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Chegamos ao final do debate. Agradeço demais a generosidade do Cláudio Jorge, da Ana Cruz, do Tião Santos, do Marcelo Vale em participar dessa conversa, dessa mesa que falou sobre o período do bicentenário através de uma perspectiva artística. Gostaria de lembrar que esse projeto ele acontece graças a um edital chamado Retomada Cultural 2, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc. E em nome do Rômulo, em nome do projeto, agradecemos a todos que estão nos assistindo. Até uma próxima oportunidade.